Bolsonaro foi denunciado por um crime que não existe. São momentos tristes que passa o Brasil. Se alguém pode ser denunciado, processado e preso por uma peça tão frágil, com erros jurídicos graves, contradições, erros materiais, inverdades, então qualquer um pode ser perseguido. Aqui é um erro muito grave. O Ministério Público Federal está denunciando pessoas por atos que não estavam previstos na lei. Agora vamos entrar detalhadamente nos atos em que o Ministério Público considera criminoso, com base, inacreditavelmente, numa lei que não estava em vigor nos atos em que ela menciona. Olha só, é importante dar relevo a que os tipos penais do artigo 359-L e 359-M do Código Penal. Repito, na data dos fatos, a lei ainda não estava em vigor. Dos atos executórios voltados à restrição dos poderes constitucionais e deposição do governo legitimamente eleito. A live do dia 29/7/2021. Portanto, antes da entrada em vigor da lei mencionada pelo Ministério Público. A denúncia cita vários atos prévios à vigência da lei penal, informando que esses atos configurariam continuidade ao plano da organização criminosa. O problema é que atacar o sistema eleitoral não é crime. Não está previsto em nenhuma lei penal. Veja, entrevista do dia 3/8/2021 e live do dia 4/8/2021. Poucos dias após a live do dia 29/7/2021, Jair Bolsonaro desferiu novos ataques ao sistema eleitoral, dando continuidade ao plano de organização criminosa. Mais adiante, a denúncia cita o discurso feito no dia 7 de setembro de 2021, como se fosse o início dos atos executórios. Só que esses tipos penais só entraram em vigor no dia 1º de janeiro de 2022. Discursos realizados em 7 de setembro de 2021. A estratégia se tornou ainda mais evidente nos discursos. As manifestações organizadas na data refletiam o êxito dos primeiros atos executórios. Ao todo, a denúncia se dedica a 33 páginas para descrever atos supostamente criminosos que não eram tipos penais antes do dia 1º de janeiro de 2022. Portanto, não estavam em vigor. Isso é muito grave. Até a PEC do voto impresso fez parte da trama golpista identificada pelo Ministério Público Federal. E mais, ele errou no texto o resultado da votação. Veja só. A corrente que pretendia que o sistema fosse suplantado não somente deixou de conseguir o número mínimo de votos na Câmara dos Deputados para o êxito da proposta, 308 votos favoráveis, como recebeu mais votos contrários, 229, do que de aprovação, 218. Pessoal, basta dar um Google para ver o resultado correto da votação. Eu votei e estava lá. Um erro material tão elementar coloca em dúvida a quantidade de zelo colocado num documento tão importante, oficial, pelo mais alto grau do Ministério Público do nosso país. Aliás, será que eu serei considerado cúmplice porque votei favorável à proposta? Na sequência, a denúncia fala que a consumação do artigo 359-M ocorreu quando Bolsonaro colocou em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Diz a denúncia, a consumação do crime do artigo 359-M do Código Penal, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, ocorreu por uma sequência de atos que visavam romper a normalidade do processo sucessório. Olha só, pessoal, a legalidade penal ela é estrita. Você só pode ser punido por aquilo que a lei exatamente diz, e não o que está na cabeça do julgador. O tipo do artigo 359-M, ele é só válido para quando o governo está constituído. E o Lula tomou posse somente em 2023. Nenhum ato praticado antes disso pode ser enquadrado nesse artigo. Logo na sequência, ele fala que no artigo 359-L, ele também poderia ser enquadrado. Olha só. Os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do Código Penal. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra as suas estruturas. Pessoal, impressão minha ou eles simplesmente ignoraram a expressão violência ou grave ameaça, que consta literalmente nesse artigo. Artigo 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Agora vem um ponto interessante. Em 2013, o STF julgou um caso em que o assaltante chegou na lateral do carro e, aos berros, exigiu e arrancou o celular da vítima. Sabe o que o STF fez? Ele considerou que não houve violência e grave ameaça e descaracterizou o artigo 157 do Código Penal, que significa justamente subtrair coisa alheia com violência e grave ameaça. Olha só, abre aspas, o criminoso não ameaçou a vítima, não fez uso de nenhum tipo de arma, bem como não praticou qualquer agressão física. Ele apenas gritou com a vítima para que ela lhe entregasse seus pertences. Não sou eu que estou inventando, são as palavras do ministro relator Luiz Fux.
no acórdão do HC número 117819 de Minas Gerais. Agora me responda uma coisa, como 12 anos depois, o mesmo tribunal poderia interpretar o termo violência ou grave ameaça de um jeito diferente? Como alguém gritando e arrancando o celular de alguém não é violência e grave ameaça, e por outro lado, alguém que simplesmente fala um plano que sequer se concretizou poderia ser considerado violência ou grave ameaça. Na sequência, a denúncia coloca duas versões diferentes sobre a participação dos denunciados no 8 de janeiro. A primeira, dizendo que houve uma participação, um auxílio moral e material. E a segunda, que supostamente eles teriam programado. Olha só, a organização também concorreu em 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, em Brasília, Distrito Federal, mediante auxílio moral e material para destruição, inutilização e deterioração do patrimônio da União. Na segunda versão, as ações progressivas e coordenadas da organização criminosa culminaram no dia 8 de janeiro de 2023, ato final voltado à disposição do governo eleito e à abolição das estruturas democráticas. Os denunciados programaram essa ação violenta com o objetivo de forçar a intervenção das Forças Armadas e justificar um estado de exceção. Seria muito importante que a denúncia definisse qual a participação dos denunciados, se apoio material e moral ou se realmente programaram o 8 de janeiro. Até porque, se for auxiliar material e moralmente, o tipo penal é outro, que é do artigo 349 do Código Penal. Na sequência, a denúncia menciona uma reunião ministerial acontecida no dia 5 de julho de 2022, onde o Bolsonaro menciona de que só perderia a eleição se o TSE alterasse os números nos computadores. Veja só, abre aspas, e a gente vê que a Datafolha continua. Mantendo a posição de 45% e, por vezes, falando que o Lula ganha no primeiro turno. Eu acho que ele ganha sim. As pesquisas estão exatamente certas, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE, né? O fato é que se Bolsonaro falou isso numa reunião fechada, certo ou errado, ele tinha convicção do que ele estava falando. Então, no mínimo, ele cometeu um erro de tipo. O exemplo clássico é quando ele leva um objeto para casa achando que era dele. Obviamente, uma pessoa não pode ser condenada pelo crime de furto. Isso é uma excludente de ilicitude. Ora, se o Bolsonaro acreditava de que houve ou haveria algum tipo de fraude na eleição, obviamente ele incorreu em erro do tipo. E se ele incorreu em erro do tipo, obviamente ele não pode ser acusado e muito menos condenado em abolição do Estado Democrático de Direito. A verdade é que a denúncia tenta desqualificar esse erro do tipo, trazendo como se Bolsonaro soubesse de forma inequívoca que não houve ou não haveria fraude nas eleições. E é óbvio que isso é muito difícil de deduzir. Mesmo com o erro do tipo, Bolsonaro e os outros poderiam ser acusados na modalidade culposa, por exemplo, nos crimes de peculato, homicídio, incêndio e outros. Olha o que diz a doutrina, abre aspas, o erro de tipo essencial e inexcusável exclui apenas o dolo, respondendo o agente por crime culposo se previsto em lei. Só que adivinhe, não existe a modalidade culposa pelos crimes que eles estão sendo acusados. Na sequência, a denúncia ainda traz a reunião com os embaixadores para enfraquecer o Estado Democrático de Direito. Olha o que diz. O discurso promovido na ocasião, examinado em conjunto com as demais ações narradas nessa peça acusatória, encaixa-se na estratégia maior de enfraquecimento do Estado Democrático de Direito no âmbito nacional e internacional. O artigo não fala em enfraquecer. Diz o artigo 359-L, abre aspas, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Isso é muito preocupante, porque a literalidade de uma lei aprovada por representantes de 200 milhões de habitantes não pode valer menos do que uma interpretação elástica feita por um jurista. Na sequência da denúncia, cita o plano Punhal Verde Amarelo, onde supostamente se pretendia matar o Moraes, o Alckmin e o Lula. E aí se utilizou de codinomes, Jeca e Joca. Jeca para Lula e Joca para Alckmin. Mas Juca, ninguém sabe quem é. Leio aqui a parte da denúncia. O plano utilizava o codinome Jeca para Lula da Silva e Joca para Geraldo Alckmin. Ainda visava atingir um quarto alvo, apresentado com o codinome Juca, que ainda não foi identificado pela autoridade policial. A denúncia afirma que esse plano, Punhal Verde e Amarelo de Jeca e Joca, foram impressos no Palácio do Planalto. O problema é que a única prova que existe é que, coincidentemente, lá no Palácio do Planalto, também houve a impressão de um documento com 3 páginas. Ou seja, não se sabe o que tinha esse documento e nem se efetivamente era esse plano. Consta da denúncia.
O documento punhal verde e amarelo, renomeado PLJ.docx, foi impresso por Mário Fernandes no Palácio do Planalto, no próprio dia 9/11/2022 e posteriormente levado ao Palácio do Planalto. Lá nas notas está escrito, com o mesmo número de páginas do original. Conforme o relatório da Polícia Federal, esse documento supostamente é o mesmo porque tem 3 páginas. A denúncia ainda quer criminalizar a judicialização sobre a discussão das eleições feita pelo PL. Acontece que o PSDB fez algo muito similar em 2014, inclusive uma auditoria. A denúncia fala que naquela ação, após a intimação feita pelo ministro Alexandre de Moraes, o PL teria ficado inerte, o que não é verdade. Os advogados do PL responderam sim, dizendo os motivos dos quais não era necessário fazer o aditamento. A denúncia ainda afirma que o técnico que embasou a ação do PL teria dito que isso foi uma ação organizada, orquestrada de uma maneira dolosa pelos envolvidos. Acontece que não foi isso que ele disse na Polícia Federal. Abre aspas. Indagado se conhece pessoalmente o então presidente Jair Bolsonaro e quem o apresentou. Respondeu que nunca encontrou pessoalmente, não foi apresentado ao presidente Jair Bolsonaro. Depois a denúncia faz uma ilação, uma presunção, sem qualquer tipo de prova, de que os kids pretos teriam cancelado a ação contra o Alexandre de Moraes porque o comando do Exército teria abandonado ou não aderido ao golpe. Abre aspas. O cancelamento da operação coincide com o momento da confirmação de que o comando do Exército não haveria aderido ao golpe de Estado. O problema é que não há nenhuma comunicação que dê a entender isso. Depois a denúncia mostra um trecho onde um tenente-coronel do Exército diz que Jair Bolsonaro não iria assinar o decreto do golpe. Abre aspas. Sérgio Cavalieri explicou ainda o motivo do então presidente Jair Bolsonaro ainda não ter assinado o decreto. E o presidente não vai embarcar sozinho porque pode acontecer o mesmo que no Peru. Ele está com o decreto pronto, ele assina e aí ele vai preso. Então não vai arriscar. A mensagem confirma que a deposição do novo governo eleito não havia acontecido por circunstância alheia à vontade dos denunciados. O Ministério Público Federal relata de que isso seria uma circunstância alheia à sua vontade, de não assinar. Acontece que exatamente ao contrário, é uma circunstância oriunda de não assinar, o que caracteriza a desistência voluntária, excluindo a ilicitude. Sabe qual é a prova que a denúncia apresenta para demonstrar que Bolsonaro tinha controle sobre as ações do dia 8 de janeiro? Pelo simples fato de que Mauro Cid, no dia 4 de janeiro, teria trocado mensagens e afirmado que haveria algo bom para o Brasil. A colaboração de Mauro Cid relatava que Bolsonaro alimentava esperanças de que ocorreria um golpe, e por isso ele não se esforçava em desmobilizar as manifestações em frente aos quartéis. Abro aspas. O então presidente sempre dava esperanças que algo fosse acontecer para convencer as Forças Armadas a concretizarem o golpe. O colaborador, inclusive, afirmava que esse foi um dos motivos pelos quais o então presidente Jair Bolsonaro não desmobilizou as pessoas que ficavam na frente dos quartéis. Esse relato mostra, por si só, a ausência dos elementos necessários para a caracterização do tipo penal. Não é relevante criminalmente se Bolsonaro queria ou não queria cometer o golpe. O fato é que ele não tinha os meios adequados para esse fim, e o crime não foi praticado. A denúncia simplesmente fala uma inverdade, que Mauro sabia o que iria acontecer no dia 8 de janeiro. Abro aspas. Mauro Cid já manifestava ciência sobre o ato de violência que ocorreria em poucos dias. Agora vem um ponto interessante. As mensagens trocadas por ele foram apagadas, e por isso é impossível se adivinhar o seu conteúdo. É assim que funciona essa denúncia. Várias ilações e presunções que se transformam em fatos, e esses fatos são utilizados para pretender uma injusta condenação. Prova que é bom? Nada. Ao fim, a denúncia contra o Bolsonaro. O senhor Jair Messias Bolsonaro, pelos crimes de liderar organização criminosa armada. Artigo 2º, caput parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso 2 da Lei 12.850 de 2013. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E assim por diante. Bolsonaro foi denunciado por um crime que não existe. Não existe liderar organização criminosa. O crime que existe é promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa, com o eventual agravante de quem exerce comando individual ou coletivo da organização criminosa. Não está escrito liderar a organização criminosa. Liderar é um verbo que não consta no tipo penal identificado pela denúncia. Aliás, é muito curioso o Ministério Público Federal acusar Bolsonaro de liderar uma organização criminosa, sendo que ele era o chefe de Estado. A lei de organização criminosa, ele é para organização criminosa. Jamais, nunca se utilizou dessa lei, desse conceito, para punir agentes de Estado. Ele não era um agente duplo, obviamente. Além disso, Bolsonaro também foi denunciado pelos crimes de dano e deterioração do patrimônio público. O problema é que, por ocasião do dia 8 de janeiro, Bolsonaro estava nos Estados Unidos, não estava em Brasília, a milhares de quilômetros de distância. E aí, das duas, uma. Ou o Ministério Público Federal apresenta ou irá apresentar provas concretas de
alguma interceptação telefônica, vídeo, papel, documento de que comprove essa ligação, ou então ele tem um poder telepático mágico de quebrar patrimônio à distância. É rir para não chorar. São momentos tristes que passa o Brasil. Se alguém pode ser denunciado, processado e preso, uma denúncia com vários erros materiais, contradições, relações, ausência de provas, então qualquer pessoa poderia ser perseguida por qualquer motivo. Obrigado a você que me assistiu até aqui e fique com Deus.